Estamos com o Luiz Militão, presidente do PSDB. Luiz Militão, eu ouvi e li uma matéria do jornal Gazeta do Oeste, onde vocês parece que vão chamar o Beto Machado para que ele se posicione a respeito do posicionamento dele político. Por que isso? Você está sendo rebelde com o partido? Vocês não estão gostando da postura dele? O que está acontecendo? Olha, na verdade, nós não vamos chamar o Beto Machado, nós vamos chamar os dois vereadores do PSDB para uma conversa da executiva e com os nossos líderes que têm mandatos para um alinhamento político. Nós estamos num ano de desafios. Um dos desafios, ou o principal deles, é a tentativa de reeleição. Nós queremos reeleger o prefeito de Divinópolis, que é do PSDB, e nós, portanto, queremos os nossos mandatários alinhados com o partido. Quanto à questão específica do Beto, o comportamento na eleição da mesa diretora não foi o recomendado pelo partido. Nós tentamos viabilizá-lo enquanto o candidato, e ele sabe muito bem disso, enquanto o candidato da base, o candidato do governo, tentamos ajudá-lo nesse sentido, e uma candidatura que não se viabilizou. Aí no dia propriamente da eleição ele teve um comportamento em que ele não jogou com o partido. Então nós precisamos sim de sentar e conversar sobre isso, porque o PSDB tem uma história de coerência, tem uma história de grupo e que na verdade será preservada. Luiz Militão, mas no entanto a reclamação, digamos assim, as observações de Beto Machado a respeito do partido não é bem essa que você está colocando. Ele se sentiu traído em várias oportunidades. A primeira com relação à eleição onde vocês apoiaram Francisco Martins ao invés de apoiá-lo. A segunda na mesa diretora de 2010 para 2011, onde vocês apoiaram o pastor Paulo César. E agora, novamente, na visão dele, vocês não fizeram o movimento que deveria ter feito na direção dele. Olha, deixa eu falar de forma bem simples e direta. Quanto à questão da eleição de deputado, o grande projeto do PSDB naquele momento era a eleição do deputado Domingos Sávio. O PSDB não apoiou o Francisco. O prefeito tinha um compromisso pessoal, compromisso do prefeito de apoiar o Francisco Martins. Claro que aí ele pediu os secretários, alguns deles do PSDB, outros não, que apoiassem o Francisco Martins. Mas o PSDB tanto não apoiou que muitos dos militantes do PSDB votaram em outro candidato que não era o Francisco Martins. Muitos votaram no Fabiano, outros votaram até em candidatos de outras cidades. Então o PSDB não apoiou o Francisco Martins. O PSDB tinha como grande guarda-chuva para aquela eleição a eleição do deputado Domingos Sávio para deputado federal. E aí era para o partido interessante fazer dobradinha com todos os candidatos para que o Domingos saísse fortalecido e eleito, o que acabou acontecendo. Quanto à questão da mesa diretora da Câmara de 2010, a eleição de 2010, na verdade o PSDB não apoiou o pastor é que se viabilizou na base de governo. O Beto tentou, articulando com a oposição ferrenha ao governo, isso é um fato, a chapa que ele articulava. Foi um fato e um impedimento. E o impedimento, obviamente. E agora a história se repetiu, não com as mesmas características, com o mesmo histórico de 2010, porque desta vez nós tentamos ajudar o Beto a se viabilizar na base. Como não viabilizou, foi proposto a ele que se viabilizasse, inclusive com a oposição, misturadamente, ou seja, de uma forma mista com a chamada base que tinha votado no Paulo em 2010. Também não se viabilizou. Aí não tem jeito. O partido não tinha como fazer mais do que isso. E outro detalhe, o PSDB tem dois vereadores e eles têm um problema pessoal que eles não se entendem. Então, o primeiro ponto que você tem que viabilizar é dentro do partido. A respeito dessa questão, essa indisposição dos dois vereadores, existe também uma observação do Beto Machado nesse sentido, de que se for para avaliar quem é mais tucano, o Beto seria mais tucano. O outro esteve no PMDB, uma oposição ferrenha na época ao prefeito
Domingos Sávio, e no entanto hoje ele é o mais, digamos assim, entre aspas, como se fala, o mais queridinho do PSDB, enquanto o Beto Machado na realidade é muito mais tucano do que Rodson. Eu não afirmaria que o Beto é mais tucano do que o Rodson, nem que o Rodson é mais tucano do que o Beto. O que eu posso dizer é que o Rodson caminhou, desde que foi para o PSDB, sempre de acordo com o grupo, ou com decisões do grupo. O Rodson normalmente tem procurado o partido para tomar algumas decisões importantes nos processos eletivos, por exemplo. De repente, na atuação interna da Câmara, talvez nem tanto, mas nos momentos que são historicamente importantes, por serem de definição eleitoral, o Rodson alinha-se com o partido. E o Beto tem desafiado o partido. Então, não se trata do passado, como diz a Dilma, o passado passou. Se o Rodson foi do PMDB, eu fui do PT. Mas a partir do momento que nós integramos o grupo do PSDB de Divinópolis, a gente caminha com o grupo. Então o Beto foi do PDT, foi do PSB. Inclusive o único partido pelo qual ele se elegeu foi pelo PSDB. E a gente sente às vezes do Beto não ter um alinhamento com as diretrizes ou com uma indicação do partido. Até então ele tem mais desafiado do que caminhado nos momentos de eleição. E o bom de tudo é que ele tem tido sim um comportamento de, por exemplo, votar com o governo. Mas nos momentos de eleição, que são decisivos para a caminhada, diríamos assim, o Beto não tem tido um comportamento de alinhar com o partido. Como, por exemplo, na última eleição da mesa diretora. Ok, obrigado.